Seja bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Eu estou aqui com Pedro Danilha, mais uma vez. Seja bem-vindo de volta ao lugar que você sempre esteve. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu achei incrível, assim. Eu achei um tema muito legal, que é vender uma vez para um monte de pessoas ou vender várias vezes para poucas pessoas certas. Show. E aí, você colou isso do Mentalidade Master, eu repeti a piada. Quem tá vendo aí, quem tá vendo ao vivo, né? Tem quem tá vendo a edição, né? Na verdade, eu não colei, eu me inspirei, mas foi um tema realmente que a gente abordou no Mentalidade Master. Show. Mas foi uma coisa que me marcou muito, assim, sobre criar fãs e tal. Achei esse conteúdo muito legal, acho que vale a pena a gente dividir com a galera. E eu queria que você começasse a compartilhar com a gente a tua visão sobre isso. E o que quer dizer, né? Poucos certos ou uma vez para um monte de gente? Eu acho que é meio que esse tema, acho que ele entra dentro até de um aspecto um pouco crítico, né? Aqueles que não entregam valor contínuo para os seus clientes. Acho que esse é o ponto aqui, né? Por quê? Porque a gente viveu dentro do mercado digital uma onda de muitas possibilidades de vendas, né? Porque quando começou, cara, esse negócio, o cara fazia milhões com um e-book, né? A gente até citou isso em outro episódio, né? Era possível você fazer milhões e milhões vendendo um e-book, né? A gente tem casos dentro da nossa comunidade, inclusive de pessoas que fizeram mais de 10 milhões de reais vendendo e-book, cara. E hoje isso é, cara, praticamente impossível, sacou? E de que adianta você fazer lá seus 10 milhões uma vez e não repetir isso, sacou? Eu acho que esse pode ser o lance, sabe? E talvez 10 milhões para quem tá vendo a gente pode ser uma cifra muito grande, né? Talvez não, mas pode ser isso. Mesmo assim, o que adianta você fazer 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20, né? 100 mil uma vez só, né? Então acho que aí é que tá esse ponto, porque muito mais é mais fácil você vender, por incrível que pareça, né? É mais fácil você vender mais de uma vez para a mesma pessoa, porque a primeira barreira que a pessoa tem é a barreira dela ser convencida pelo aquilo que você tem para oferecer. Posso só fazer uma observação? Pode, claro. Eu acho que é mais fácil você vender para a mesma pessoa várias vezes quando o que você entrega também gera valor para ela. Aí vamos lá, só para complementar, porque se eu vendo algo que na minha promessa está muito legal, muito incrível, e que eu entrego para ela não é tão incrível quanto eu prometi, aí acho que acaba frustrando, né? E quando você cria um sentimento de frustração, acho que fica muito mais complicado de você vender para aquela pessoa, né? É possível, cara, com certeza. Apesar de existir formas de você recuperar, né? Existe forma de recuperar. Mas, de fato, quando a pessoa tem uma experiência ruim com o seu produto, isso realmente é um desafio, né? Talvez essa seja a barreira, né? E as pessoas buscarem talvez mais e mais e mais clientes e não vender mais vezes para o mesmo cliente, que é a chave que a gente enxerga da lucratividade, né? Então acho que esse é o ponto aí, é você entender que se você está querendo construir alguma coisa de longo prazo, não adianta você querer ficar vendendo um monte de vezes vender uma vez para um monte de gente, né? Mas sim vender mais vezes para mais pessoas, né? Ou até mesmo encontrar os seus poucos certos que vão ascender junto com você para outros programas que você possa oferecer. Falando de foco hoje da mentalidade empreendedora, o que você acha? Qual é o caminho que a gente está traçando assim dentro dessa linha? Tá, o nosso objetivo ele é ajudar as pessoas a transformar o seu conhecimento, a sua influência, a sua paixão em receita recorrente, né? Cooperando para uma coisa que é baseado na nossa crença central, né? Que o seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente. A gente crê e vive isso, né? Dia a dia aqui dentro da mentalidade empreendedora. E uma coisa que a gente também busca, inclusive com os nossos conteúdos gratuitos e tudo mais, é expandir essa mentalidade, essa forma de pensar, né? Que é a mentalidade empreendedora, e levar isso para 20% da população do mundo. E a gente crê, né, que através dos nossos conteúdos e através do impacto e da influência dos nossos clientes, a gente consegue chegar mais rápido nisso, né? Por isso, o que move a gente é o lance de quando os nossos clientes crescem, a gente cresce.
né? Isso é o que faz a gente aplaudir os resultados dos nossos clientes entre nós, como equipe, né? É isso que faz a gente se dedicar cada vez mais para que os nossos clientes possam ter mais resultados nos programas dentro daquilo que a gente tem feito, né? Isso em todos os nossos produtos e serviços, sacou? Legal. Cara, a gente conversou num podcast passado, foi uma coisa que eu me lembrei, falando sobre ROI, acho que foi até o Dudu que falou, né? Porque hoje a mentalidade a gente não está focado só no ROI, né? Acho que isso tem muita conexão também com o que a gente está falando agora, porque às vezes, pensando no longo prazo, o ROI de um produto, não que a gente queira que ele seja negativo, né? Mas ele pode se tornar, pode ser que esteja no momento negativo e ainda ser muito produtivo na escada de produtos lá na frente, né? Divide um pouquinho pra gente sobre isso aí com a galera. Inclusive a gente tem que fazer um episódio sobre escada de produto, né? Tem que lembrar isso aí, anotar esse negócio pra lembrar. E isso é uma coisa que a gente tem falado bastante, porque é uma coisa que a gente tem vivido aqui dentro, né? Quando você passa por um estágio de profissionalização dentro do mercado, você começa... Porque quando você começa no mercado digital, você tá pensando em ROI, tá? E eu não estou dizendo que a gente está desligado de ROI, sacou? A gente busca, obviamente, ROI em todas as ações que a gente faz. Para quem não sabe o que é ROI é retorno sobre o investimento, tá? Basicamente é pagar suas contas e ter lucro, tá? A gente busca isso, é óbvio que a gente busca isso. Agora, quando você fica limitado ao seu ROI, né, a esse retorno sobre o investimento, isso rouba de você a possibilidade de você crescer mais e crescer com mais profundidade. Então, qual que é a métrica que a gente tem olhado também, né? E não só para o ROI, a gente tem olhado para o LTV, né? Que é o tempo de vida do cliente, ou seja, quanto tempo esse cliente continua ou fica com a gente, sacou? Então, dentro dessa perspectiva, o ROI, ele começa a se tornar uma métrica acessória, sacou? Ela não deixa de ser uma métrica vista e observada, mas ela se torna acessória. Ela não é única, né? Ela dentro desse aspecto de se o meu cliente pode evoluir comigo, eu posso topar, né? Esse seria o conceito simples, né? A gente pode simplificar isso. Cara, se eu tenho outras coisas para oferecer... Fala de um produto nosso, por exemplo. Então, a gente tem um plano de webinar lá, né? Que é um produto que praticamente fica 0 a 0, né? R$57. É um negócio pífio, sacou? O cara vai lá, pega aquela oferta do RR e depois ele entra dentro de uma oportunidade dele entrar... Pega a oferta do plano de webinar. E aí ele tem a oportunidade de consumir outros produtos nossos. Imediatamente após a compra, ele tem a oportunidade de entrar numa comunidade. Vou dar um exemplo mais claro também, que às vezes o cara comprou o plano de webinar, o ROI nosso, ele tá ali no 0 a 0, um pouquinho pro negativo. Só que às vezes um cara do plano de webinar, ele dá um saldo direto pra mentoria. Por exemplo. É um bom exemplo. Paga a conta toda. Sacou? Então acho que é isso aí, só pra deixar mais claro pra galera. Vou dar um exemplo real de bastidor, né? O exemplo do Fabrício Frazão, por exemplo. Ele entrou no Revolução da Recorrência, num dos nossos, participou do workshop. Na verdade, ele me pingou no Instagram, eu mandei o link e ele entrou, ele acreditou já de cara, assim, né? E entrou no Revolução da Recorrência. Ele é um muito executor. Em 2 meses, ele teve resultados de, sei lá, mais de R$80 mil. Aí ele, cara, veio no meu Instagram, no inbox, falando assim... Como que eu faço pra entrar na mentoria, pra pagar sua mentoria e tal? Eu, cara, não entendi muito bem. O cara falou, já fiz isso aqui, mandou um print lá, né, do resultado dele, 80 e poucos mil reais. Eu falei, que isso, cara? E tal. Eu falei, pô, tem que conhecer, sei lá, sabe? Esse cara é um bandido, né, cara? Daqui a pouco tá querendo entrar no... Eu pensei, cara. Tipo, bom, o cara tá querendo pagar a mentoria sem nem nada, tá ligado? Tipo, é estranho, sacou? Normalmente a pessoa tem consideração, né? Pô, quero saber como é o programa, como funciona, né? Então, da mesma forma, quando você recebe uma promessa que parece boa demais pra ser verdade, aí eu tava recebendo uma proposta de um cara querendo entrar num programa meu sem nenhuma consideração, sacou? Um cliente bom demais pra ser verdade. Exatamente, sacou? Aí eu, cara, vamos conversar no telefone, quero entender esse seu negócio aí, pra ver se faz sentido, né? Até porque a gente, como os nossos mentorados, a gente tá ali nos colocando pra servir aquela pessoa e ampliar a mensagem dela, né? Enfim, aí, cara, ele veio, aí rolou isso, eu liguei pra ele, vi que o negócio dele era legal, era uma coisa interessante, né, diferente e tudo mais, e o que ele fazia era, cara, legalizado, tá ligado? Tipo, tinha realmente valor, entregava valor pras pessoas, beleza. Aí ele entrou no nosso programa de mentoria, isso em 2 meses, cara. Aí ele entrou no programa de mentoria,
Antes do call de planejamento, ele me pediu uma dica, eu mandei um áudio para ele, aí ele foi, implementou, fez mais uns 50 e poucos mil reais, aí fez 130 e poucos mil reais com um insight que eu trouxe ali para ele, aí ele falou, cara, eu quero fazer o que você faz lá com o Rodrigo Lourenço, sacou? Aí ele, como assim e tal? Não, cara, eu quero pro Mentalidade Master e tal. Aí ele veio para um dos encontros do Mentalidade Master, né? Foi um encontro de abril do ano passado, né? Já datando o episódio aqui, né? E aí ele veio, chegou no encontro aqui, ele, cara, minha cabeça explodiu, não sei o que, foi muito bem recebido pelo grupo, eu quero ficar, assim, desse jeito. Aí a gente, cara, calma, peraí, vamos entender o seu negócio, a gente, cara, tentando segurar, e o cara, não, cara, toma aqui e tal. Aí ele entrou no Mentalidade Master, aplicou, pagou lá, entrou no Mentalidade Master. Depois ele fez 3 meses de consultoria com a gente, ainda, né? Pagou por 3 meses de consultoria depois de Mentalidade, que ainda é mais caro. Cara, em um processo de 6 meses, ele pagou para nós o equivalente ao que a gente investiu numa campanha inteira do Revolução da Recorrência, sacou? Tipo assim, um cliente, né, múltiplos 6 dígitos, tá ligado? Que ele gastou com a gente em um cliente gastando praticamente isso com a gente em um espaço de tempo de 6 meses. Então, assim, isso é o que eu chamo de poucos certos, sacou? E, obviamente, isso não aconteceria se a gente não tivesse mais como servi-lo em profundidade. Eu acho que esse é um ponto, né? Então, esse é um ponto. Se a gente não tivesse, se ele chegasse para ele e falou, acabou aqui na mentoria. Acabou. Ele ia parar de pagar ali, não tem mais como te servir. Ou, cara, eu só tenho esse treinamento online aqui. Acabou, ele ia consumir ali, provavelmente ou ia procurar outro, ou mesmo ia ficar satisfeito com aquilo e ia acabar gerando menos resultado. Então esse é um ponto. E o outro ponto, cara, é que esse investimento ele fez cada um desses investimentos, a partir do que ele veio construindo com a gente, ou aprendendo com a gente. A experiência que ele teve dentro do produto, né? Exatamente, entendeu? Então, legal. Esse aspecto de como se entrega, o que se entrega é uma coisa que é relevante e faz com que a pessoa possa gerar resultado. Obviamente, essa pessoa acaba querendo continuar com você, tá ligado? Legal. Cara, beber água? Tá. Intervalo de beber água. Pode continuar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Mas o que você acha menos estressante? Trabalhar para vender ou trabalhar para manter? Cara, eu acho que menos estressante é trabalhar para manter, tá? Por quê? Porque aí eu acho que vai entrar dentro de uma particularidade minha isso, sabe? Eu prefiro servir mais e mais profundamente quem já me pagou. Eu até falei sobre isso no bate-papo com o Vini, que é o seguinte, cara, eu gosto muito de produzir e de entregar para quem ouve, para quem aplica. E normalmente quem paga, e cada vez quem paga mais caro, aplica mais. E isso é uma coisa curiosa, né? Parece que quanto mais a pessoa te paga, mais ela tá te dando um voto de confiança para que você possa continuar ajudando ela, sacou? Eu vejo isso na minha vida, por exemplo, quando eu pago um programa de mentoria, um programa de mastermind, ou quando eu pago alguma coisa que tô colocando muito em risco, ou tô pagando uma coisa que é fora da minha zona de conforto, até o conteúdo grátis do cara começa a ter mais valor, tá sacando? Porque eu começo a querer, entender ou ir mais fundo naquilo ali. É muito, muito doido isso que acontece, mas é basicamente isso, cara. É um voto que você tá dando e um compromisso que você tá fazendo ali quando você paga alguém e você paga caro por isso, sacou? Caro pode ser, sei lá, pode ser R$1.000 para algum ou 100 mil para outro, sacou? Não sei, independente de quanto seja caro aí para você. Mas o fato é, quando você se compromete, você começa a ter, inclusive, mais resultados, sacou? A gente falando sobre vender mais de uma vez para a mesma pessoa, a gente fala daquilo que a gente tem falado muito hoje em dia, né? Dentro da mentalidade, que é recorrência, né? Sim. Uma das dúvidas que a gente já até bateu isso em outro podcast, mas que eu gosto sempre de falar aqui
você acha possível um cara começar um negócio já implementando a recorrência, ou a recorrência só tem como a gente implementar ou plugar no negócio que já tá rodando? Tá. Pra mim, começar um negócio recorrente é começar certo. Tá. Sacou? Então, sim. É polêmico, né? Gostei. É polêmico. Você quer começar certo? Então começa uma recorrência. Legal. Porque, cara, no ambiente do mundo que a gente vive hoje, que a gente tá passando, a gente tá no meio da revolução da recorrência, sacou? E não é o jabá do programa Revolução da Recorrência, mas a gente tá literalmente no meio da Revolução da Recorrência. A gente tá... eu tava recentemente, né? Eu até, cara, eu vou ficar falando coisa que eu falei em outro podcast aqui, mas, pô, porque tá puxando o mesmo lance, mas eu tava na CCXP recentemente, cara, e o que tava rolando é o seguinte, cara, o domínio das plataformas de assinatura, cara. Acabou a televisão, cara, Globoplay tentando lá, a Globo se batendo, né, tipo, no caixão ali, tipo, querendo se voltar pra poder, cara, botar uma arena da Globoplay pra poder fazer incentivo, ativação, por quê? Porque, cara, perdeu, eles estão perdendo o jogo, sacou? Estão perdendo espaço. Acabou, o YouTube agora Premium, dominando, agora tem o YouTube Members, para membros focados, estímulo de comunidade. Então, assim, cara, a gente tá vivenciando o que a gente apresenta dentro do treinamento do Revolução da Recorrência, por exemplo, de gamificação, construção de comunidade, como que você usa as mídias sociais dentro de um aspecto para você engajar mais a sua comunidade, para que você consiga não só gerar valor pro cara que não te paga nada, mas continuar gerando valor para quem te paga, né? Uma coisa que eu fiz ontem na live. Ontem eu fiz uma live gratuita e depois, para minha comunidade de alunos, eu dei a chance deles fazerem perguntas diretamente para mim, fora da live, né? Aí teve gente na live que reclamou que não teve tempo de pergunta e resposta. Eu privilegiei meus alunos e dei para eles a chance de fazer pergunta. Então, cara, certo, errado, você não pode responder pergunta na live? Não, claro que não. Você pode responder pergunta na live, não tem problema nenhum. Mas eu escolhi fazer aquilo ali para gerar mais valor ainda para os meus alunos. Isso é uma forma de pensar onde você está pensando e privilegiando quem está te valorizando mais. Sacou? Então, esse tipo de pensamento, de valorizar a comunidade, de estimular as pessoas a crescerem, de ajudar esses caras a se desenvolverem, é uma coisa que vai cada vez mais fazer diferença na vida de outras pessoas. E agora, cara, não tem mais como fugir da recorrência. Acabou. A gente tá virando do mundo do acesso, do mundo da posse pro acesso, né? Hoje você não tem DVD. Você compra um filme hoje? Não, cara. Carro também, né? Tipo, carro a gente vê, né? Até mais barato alugar carro, não foi? Você fez até uma pesquisa, né? Que era mais barato alugar um carro bom pra caramba e ficar trocando ele do que comprar. Todo ano, troca ele. Do que comprar um carro. Então, tipo, é isso, cara. A gente virou o mundo. E isso é o quê? Recorrência. Pagar um carro todo mês é o quê? É a recorrência de carro, cara. É o uso. É acesso. Tipo, se você quiser ter um barco hoje, cara, você pode ter acesso ao barco sem ter o barco, sacou? Então, tipo... Dá até pra dar um rolê nesse canal. Aí, né? Eu tava vendo uma conversa de corredor, assim, e aí eu ouvi um cara falando esses dias. Ele falou, cara, eu tava num país, eu não vou lembrar porque foi uma conversa de corredor mesmo, muito rápido. Ele falou, mano, não tem esse patinete que tem em Rio, São Paulo, tem uns patinetezinhos lá, né? Que é até legal. Ele falou que nesse lugar que ele tava eram os carros, ele pegava, entrava no carro, dirigia até o lugar, largava o carro lá, ia pra casa, outra pessoa pegava o carro. Então, tipo, uma tranquilidade. Você não tem aquele carro ali, mas você tem o acesso dele, né? Isso é legal. Uma coisa que eu falo, que eu gosto muito de falar também é que existe uma diferença muito grande de seguidor pra fã. Eu acho que quando você começa a vender mais uma vez pra aquela pessoa, você começa a desenvolver nela um fã da tua marca, né? Você vê que, cara, as pessoas que compram, por exemplo, iPhone, é difícil eles mudarem, né? Você é um defensor nato, né? Mas é difícil depois você largar aquela... Fanboy da Apple. É difícil você largar aquela cachaça da Apple. Eu mordi a maçã no iPad, cara. Né, cara? Quando você morde a maçã, acabou, cara. Você morde a maçã, já era. Mas Samsung, quem tem mais funcionalidade? Cara, dane-se funcionalidade. Não quer saber de funcionalidade, cara. Não interessa a funcionalidade, sacou? Mas tem não sei o quê, mas isso não é lógico. Cara, a vida não é lógica, cara. Né? Nós não somos racionais. Por mais que você ache que você é o grande racional, você não é, cara. Sacou? Então, é maravilhoso. Paga nós aí.
Mas, pô, a gente vai receber um dinheirinho, né? Hã? Imagina, 1 trilhão, né, galera? Empresa com o maior valor do mundo. Na sua opinião, cortando aqui, Nico vai dar aquela moral pra mim. Mas a galera ali viu. A galera ali viu. Na sua opinião, cara, o que faz as empresas que utilizam recorrência crescerem? Trazer mais gente ou cuidar das pessoas que já estão lá dentro? Eu sei que, assim, todas as perguntas, as dúvidas, elas vão gerar dentro do mesmo conceito. A resposta é os dois, nesse caso, tá? É os dois. Os dois fazem crescer. Sim, pra você crescer, você precisa cuidar e trazer mais gente, né? Porque só cuidar, você mantém. Mantém, mas você não avança. Por quê? Porque recorrência, cara, também é lidar com cancelamento. Acho que essa é uma questão, né? Às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, mas eu não vou vender recorrente porque cancela. Cara, a vida é lidar com cancelamento, sacou? Você começa a academia e para, é um fato, sacou? Não tem ninguém, eu não posso dizer que não tem ninguém, né? Eu conheci um cara uma vez que morou 20 anos seguidos. Então, você conheceu um cara, de quantos? De milhões. Então, tá aí, sacou? Então, e ele malhou 20 anos seguidos e parou algum dia? Ele nunca... Não, foram 20 não, foram 16. Pô, também não muda bosta nenhuma, que 16 anos seguidos, o cara era sinistrão também, tipo, carecão, fortão. Mas ele falou, cara, eu malho há 16 anos sem parar. Há 16 anos sem parar. Um dia ele vai parar, tá ligado? É quando morrer, né? Porque pô, o cara é assim, o cara é um monstro. É um monstro, beleza. Tirando o amigo do Tush, o Fortão, as pessoas param na academia. Cancelamento é uma coisa que você precisa lidar com ele, sacou? Você tem que lidar com o cancelamento. E isso é assim, não, mas se eu vendo um on-off, né, que é tipo uma vez só, eu não preciso lidar com o cancelamento. Teoricamente você não precisa lidar, sacou? Por quê? Porque você vai ter que lidar com uma questão que é clientes ativos e inativos, com a inatividade. A inatividade, ela vai existir, mesmo que a pessoa não possa cancelar. E a inatividade, ela é tão prejudicial para o negócio recorrente quanto o cancelamento. Exemplificando o que você falou, ver se eu tô certo. Comprei o teu curso. Sim. Fiz a primeira aula, não fiz nenhuma outra. Pra você é tão ruim quanto se você tiver cancelado. Seria isso que você estava falando. Exatamente isso. Por quê que é tão ruim? Porque se você não avança no programa, se você não se engaja na comunidade, se você não coloca em prática o que foi falado, não interessa, cara. Você pode ter colocado dinheiro uma vez no meu bolso. Você não vai continuar depois. Por quê? Porque você não vai ter resultado, porque você não vai alcançar a transformação proposta do treinamento. Logo, o que vai acontecer é que você dificilmente vai seguir avançando, ou talvez você demore mais a avançar para os próximos programas, sacou? Então, isso é uma coisa que precisa ser considerada e observada, sacou? Tá. Eu vou supor que a galera esteja com uma dúvida, mas eu acho interessante a gente falar desse ponto aqui, que é como que a gente faz essa questão de vender várias vezes para a mesma pessoa na prática? A gente vai falar um pouco de escada de produtos, né? Na prática é assim, você pode vender imediatamente após a compra, tá? É uma forma. Existem inclusive números estatísticos que mostram que o lifetime value das pessoas, ele é consumido dentro de um espaço de 30 dias do programa, o que é bem curioso se você for parar para ver, né? Dentro de um ambiente de assinatura, você vender em 30 dias tudo que você tem para vender para aquele cara. Isso é uma coisa que pode até agora explodir a cabeça de alguns aí, né? Eu tenho esse dado de acesso de bastidor de uma das maiores empresas de assinatura do Brasil, sacou? Que tem vários produtos para trabalhar. Então isso é uma coisa, e outra coisa é continuar vendendo para essa pessoa. Então imediatamente pós-compra, recebeu lá a oferta de vendas, a proposta comercial, comprei, cara, passei o cartão, imediatamente você tem uma oportunidade ou uma nova oportunidade de comprar. Depois, imediatamente você tem mais uma ou mais duas. Depois você recebe uma sequência de e-mails levando e trazendo essa nova oportunidade para aquela pessoa, e assim subsequente, tá? Então esse é um jeito. Um outro jeito é à medida que a pessoa vai avançando no seu programa. Então, eu tenho, por exemplo, duas formas do meu cara ele vir para o meu programa mais premium hoje, né? A gente pode dizer até três, né? Uma, ele pode entrar direto, né, sem passar por nenhum outro, não é condicional, né, se ele preenche o pré-requisito. A outra é ele fazer a mentoria e zerar a mentoria. A outra é ele
determinado número de resultado dentro do programa de mentoria que ainda não zerou, mas que ele já alcançou uma mentalidade aprovada pelos membros do outro programa. Então, isso são formas. Então, tem aspecto de transformação, aspecto de entrada de fato direta, né? Se preencher os pré-requisitos, e um aspecto de evolução desse cara, sacou? Você consegue falar pra galera sobre a nossa escala de produtos? Posso. Mais ou menos desenhada... Simples, bem simples, né? A gente tem 4 níveis de produto, né? A gente tem um produto de start, um produto de evolução, um produto master e um produto de crescimento, tá? Esses são, inclusive, foi tema da live de ontem, eu expus o nosso modelo lá pra galera. No start, a gente tem o método Revolução da Recorrência, que é um treinamento online, um curso online com acompanhamento também online, através de mim e da minha equipe, né? Da nossa equipe aqui da Mentalidade. O segundo nível dessa pessoa, depois que ela avança no Revolução da Recorrência, ela pode avançar para o programa de mentoria, né? O grupo Makers é um grupo, um mentoria em grupo, né? Onde a gente tem calls quinzenais e um call de planejamento individual para traçar as metas, os planos e objetivos dessa pessoa. Depois segue para um acompanhamento quinzenal ao longo de 6 meses e renovável a cada semestre, né? E aí, à medida que essa pessoa zera a mentoria, ou seja, atinge pelo menos 1 milhão de receita recorrente anual, ela pode avançar para o nosso próximo programa, que é o Mentalidade Master, o nosso grupo mais fechado de clientes hoje, né? Que tem um ticket também mais alto, é um programa master nosso, né? E nesse programa a gente tem encontros ao vivo, né? Então são reuniões ao vivo e também online, tá? E a gente tem um programa de crescimento, que é a nossa comunidade, a comunidade de fazedores nossa, né? Que é uma comunidade onde a gente tem conteúdos todos os meses ali disponível para ela, em aspectos de marketing, de vendas online, de própria recorrência, né? Táticas de recorrência e coisas desse tipo. Isso aqui, legal. Então acho que ficou claro. Um dos maiores medos de quem começa a recorrência, cara, vai ser a retenção, né? Acho que esse é um dos medos, dos grandes medos de quem começa... É o medo e a chave, né? A chave da lucratividade tá ali, né? Você pode dar alguma dica pra gente fechar esse podcast aqui, né? Mais um episódio. Alguma dica que você dá dentro do curso da Revolução da Recorrência, de como os clientes se tornam eternos? Sim. Como fazer os clientes se tornarem eternos, na verdade? Tá. Eu vou dar então a principal, cara. A principal... tem vários, tá? Tem pelo menos 40 táticas de retenção mapeadas. Tem gerar uma emoçãozinha, né? Cara, mas é simples. Eu já até falei dela aqui no podcast, né? Quem pegou, já pegou. Cara, escuta esse podcast de novo. Foi sacanagem, né? Escuta tudo de novo e fica tentando achar. O principal fator que as pessoas vão continuar com você é se você conseguir fazer com que as pessoas gerem resultado, sacou? Se você consegue, de fato, fazer os seus clientes gerarem resultado, e aqui gerar resultado não quer dizer só ganhar dinheiro, né? No nosso caso, tá relacionado a ganhar dinheiro também, tá bom? Porque ganhar dinheiro dentro daquilo que a gente demonstra e ensina e vive em negócios, né? É um fator que não dá para desassociar, né? Um negócio que cresce é um negócio que faz dinheiro. Mas gerar resultado é fazer o seu cliente atingir a proposta de transformação, sacou? Então, esse é o ponto. Dar os passos para que o seu cliente possa avançar diante da proposta de transformação. Beleza? Então, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Se você quiser, cara, eu quero que meus clientes continuem comigo. Cara, gerar resultado. É o único? Não, tem outros. Mas esse é o principal. Se o seu cliente gera resultado, ele vai continuar com você. Show de bola. Acho que com essa a gente fecha com chave de ouro. A gente fecha que tem mais alguma coisa pra falar, mais alguma... Sempre tenho, cara, mais coisa pra falar. A gente deixa pro próximo podcast, senão no próximo. Então é isso, galera. Foi mais um podcast da Mentalidade Empreendedora. A gente fecha mais esse podcast aqui com chave de ouro, com a dica boa pra caramba. E é isso, um abraço pra vocês, até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Catarro. Legal.
Legal. Cara, beber água. Tá. Intervalo de beber água.